bem? Olá, tudo bem, Ailton? Patrícia. Hoje a gente está aqui para mais uma aula de dança de salão. A gente vai relembrar o que foi feito na aula passada e vamos entrar com um novo movimento. Vamos lá? Lembrar? Vamos lá. Fica desse outro lado aqui para mostrar para vocês o movimento de maneira melhor. Marcar sempre com uma base inicial, tá? Aqui. 1, 2, 3 e 4. Então saiu. E 1 e 2. Voltou. 3 e 4. Voltou. 1 e 2. Travou no pescoço. Voltou. Agora levanta o braço. Saiu. Giro simples da dama. Giro simples do cavalheiro. Giro simples da dama e voltou a dançar. Deixa eu passar agora desse outro lado para vocês verem como é que fica, tá? Aqui. 1, 2, 3 e 4. Soltou 1, 2 e voltou 3 e 4. Agora no pescoço. Voltou. Dama. Saiu. Giro simples da dama. Giro simples do cavalheiro. Giro simples da dama e voltou a dançar. Aqui é sempre bom vocês fazerem o que? O que a gente relembrou na aula passada e se movimentando com a dama, tá? Até chegar ao outro lado, ó. 1 e 2, 3 e 4. Ok? O novo movimento que a gente vai passar hoje chama chuveirinho. Vocês vão entender por que chuveirinho. Eu vou começar passando o passo básico da dama e depois o Ailton do cavaleiro. Fiquem com a parte, tá? Vou começar desse lado. A gente vai marcar uma base inicial, tá? Sempre vou marcar uma base inicial, tá? 4, marcou atrás. O chuveirinho, ele sai da base do giro simples da dama. Nesse caso, no caso do chuveirinho, a gente não vai soltar a mão do cavaleiro, tá? Vai utilizar as duas mãos. Porém, ó, quando for entrar no giro, vai levantar as duas mãos. Aqui, ó. E marca atrás. Abriu, marcou atrás. Vou chegar um pouquinho mais para trás aqui para vocês verem a minha mão. Ó, marcou atrás. Abriu, marcou atrás. Abriu, marcou atrás. Na saída do movimento, é o giro simples da dama. Abriu, marcou atrás. Giro simples do cavaleiro. A dama passa, abriu, marcou atrás. Outro giro simples da dama. Abriu, marcou atrás. E volta a dançar. Agora eu vou fazer desse lado para vocês verem o movimento. Começa com uma base simples, marcou atrás, juntou, lado, lado, marcou atrás. Aqui, como eu falei, não solta a mão do cavaleiro, vai levantar as duas mãos, não precisa ser muito alto, um pouquinho acima da cabeça e vai girar. Abriu, marcou atrás, abriu, marcou atrás, abriu, marcou atrás e na saída, marcou atrás, giro simples da dama, abriu, marcou atrás, giro simples do cavaleiro, lembrando que tem que passar a mão pela cintura do cavaleiro, tá? Abriu, marcou atrás, outro giro simples da dama, abriu, marcou atrás e voltou a dançar, tá? Agora a gente vai ter uma segunda opção no retorno do chuveirinho, mas aí eu e o Ailton temos que passar juntos, para vocês verem melhor como é que funciona. Agora, ele vai passar o do cavaleiro. Vamos lá, cavalheiros, agora é a nossa vez de ver o nosso movimento. Na verdade, nosso movimento é tão difícil. A gente vai continuar marcando a base. Quem vai estar fazendo o meio giro é a dama. A gente vai estar só conduzindo em primeiro momento e depois a gente vai só continuar, porque da feita que a gente faz uma vez a condução com a dama, ela já entende o que ela tem que fazer. Então isso eu preciso saber dar início e finalizar, tá bom? E queira ou não, é mais simples, é como se fosse os outros movimentos que a gente já fez, a gente está fazendo tudo na mesma base.
se vocês observarem, para vocês não terem dificuldade de fazer. Se vocês vão estar utilizando só o quê? Movimentos de mão diferentes, apenas isso, mas a marcação do pé é o mesmo, tá bom? Vamos lá. A gente começa geralmente com a base inicial do cavaleiro, assim como a dama também, tá? Preparou aqui, marcou aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Marcou atrás. Na hora que marcou atrás, o que acontece? Essa mão já vai estar segurando a mão da dama. Essa aqui vai estar na cintura. Quando você marcar atrás, a mão, como eu falei da outra vez, para não soltar a mão da dama, você vem com a mão escorregando no cotovelo até chegar à mão da dama. Para vocês não terem que soltar e depois pegar a mão da dama novamente, tá? Então a mão da dama já fica aqui. Quando vocês virem o movimento, levanta as duas mãos, ó. E marca aqui atrás, ó. Abriu, marcou atrás, novamente, abriu, marcou atrás. Nessa hora aqui, ó, que a gente faz o primeiro movimento, a gente vai fazer o meio giro que vai formar o chuveirinho aqui, ó. Abriu, marcou atrás. Vocês vão ver que o movimento vai estar de chuveirinho. Essa outra parte vocês vão sair do chuveirinho aqui, ó. Abriu, marcou atrás. Aqui vocês já podem o quê? Soltar a mão da dama e o giro simples aqui, ó. Abriu, marcou atrás, dama. Agora, como o cavaleiro está com a direita, quem vai girar? O cavaleiro aqui, ó. Abriu, marcou atrás. Nessa hora a mão da dama vai estar passando a cintura do cavaleiro. Então o cavaleiro precisa estar bem atento, tá bom? E o que acontece? Aqui novamente quem vai girar? A dama. Abriu, marcou atrás, vai voltar como aqui, ó. Geralmente, prestem muita atenção, não sei se vocês têm dificuldade ou não, mas é o que geralmente fica bem difícil, principalmente para o cavaleiro. É a volta. Quando for voltar a dançar com a dama, olha. Como esse pé está atrás, a gente vai marcar o quê, ó? O próximo movimento a gente marca com o pé esquerdo à frente. A gente vai marcar aqui, ó. 1, 2 e 3 e 4, certo? Aqui vocês olharem, já fiz uma base inicial. Eu vou dar início agora nesse outro lado, do mesmo movimento que eu acabei de repetir, que é o chuveirinho. Eu vou estar de costa para vocês. Isso é para vocês observarem o movimento que a gente vai fazer. Tanto é claro que vai aparecer mais um movimento quando tiver eu e a Paty. Quando tiver nós dois no movimento, vocês vão ver com mais precisão, tá bom? A gente fica de costa, mas você vê a base como a gente marca na costa e como fica o movimento de costa, não só de frente para vocês, tá bom? Aqui, ó. Daqui você vai deslizar aqui. Esse movimento é junto, olha. Segura, tá na cintura da dama. Quando você for marcar atrás, você vai afastar da dama. Quando você for afastar, ó, já vem com a mão segurando aqui da dama. E já levanta as duas mãos. Aqui as duas mãos, ó, a mão não é afastada aqui, tá, gente? A mão é, ó, junto, aqui em cima. Vai ficar mais fácil pro chuveirinho, tá? Outra coisa, a gente não aperta a mão, não segura a mão da dama. A gente deixa a mão um pouco solta, tá? Aqui faz um movimento, ó. Girou aqui, abriu, marcou atrás, tá? O que acontece? Nessa hora a dama vai estar lá e o cavaleiro vai estar aqui, para que não fique os dois de costa, na verdade. O movimento, geralmente quando a gente faz esse meio giro, a dama tem que olhar para o cavaleiro assim como o cavaleiro tem que olhar para a dama. No vídeo, é claro que eu e a Paty, a gente prefere olhar para vocês, para mostrar para vocês também que como a gente está falando, para não ficar de costa, entendeu? Mas, o que acontece? Na hora que vocês forem dançar, é bom os dois estarem se olhando, tá? Logo porque a dança de salão é uma dança a dois, entendeu? E precisa ter a sintonia dos dois, principalmente olhando, tá bom? E aqui a gente vai desfazer o chuveirinho, ó. 1 e 2. Dá pra fazer mais de uma vez? Dá. No caso a gente vai fazer 2 vezes só para ficar mais seguro, tá? Fazer mais uma vez, ó. Abriu, marcou atrás. E novamente a gente faz o chuveirinho. Abriu, marcou atrás. Aqui vai ser o quê? O giro simples da dama. Quando for o giro simples da dama, cavaleiro só faz soltar essa mão, tá, da dama e segura só que você vai girar. Aqui no caso o cavaleiro vai segurar com a esquerda, tá? A mão direita da dama. Ele vai fazer o giro simples, ó. 1 e 2 e vai colocar, ó, abaixar a mão e na direção da cintura, ó, só para soltar e cavaleiro. E novamente a dama, ó. 1 e 2. E agora voltar a dançar junto aqui, ó. 1 e 2, tá? Aqui na volta, tentem sempre fazer uma coisa no final.
girar, fazer um giro 360 graus. Ou seja, se a dama está de costa para cá, você vai fazer exatamente esse giro aqui, ó, até chegar novamente onde estava, tá? Aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. 5, 6, 7 e 8. 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. Eu dei um giro de 360 graus, tá bom? É claro, eu fiz em dois tempos, em duas marcações de 8 tempos. Então, o que acontece? Vocês podem fazer mais? Podem, vai na velocidade de vocês, não na nossa, porque a gente consegue fazer muito mais rápido, porque já tem muito mais prática. Com o tempo, vocês vão se habituar com isso, tá bom? E agora, na parte, a gente vai passar para vocês o movimento, os dois, para ver como é. Por favor, Paty. A gente vai fazer devagar, tá? E um pouquinho contínuo, tá bom? Aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Abriu, tá? Viu, ó, dama? Já. A mãozinha, ó, deslizando. E o cavalheiro só vem com a mão aqui. Aqui, ó, já levantou. Não precisa levantar muito, tá? Tá? Aqui a gente vai fazer aqui a marcação aqui, ó. 1 e 2. E vai voltar novamente, ó. 1 e 2. Se vocês olharem, eu estou usando todo o espaço do meu pé. Entendeu? Para o quê? Para mostrar o movimento para vocês como fica lateralmente, entendeu? Os dois ficam, ó, exatamente aqui. Entendeu? Então, na hora, se vocês quiserem fazer um pouco menor, também pode, ó. 1 e 2. Para que não se afastem tanto, tá bom? E voltou aqui. 1 e 2. Na hora do giro, olha, você é soltar a mão da dama e girar aqui, ó. 1 e 2. E o cavalheiro, ó. 1 e 2. Dama novamente, ó. 1 e 2. E voltou, ó. 1 e 2. Certo? Agora a gente vai passar desse lado aqui que a gente já está. Tá bom? Preparou aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Marcou e foi aqui, ó. 1 e 2 e 1 e 2. Novamente. 1 e 2 e voltou. E giro simples da dama. 1 e 2 e voltou. 1 e 2. Giro simples do cavalheiro e voltou. Gente, giro simples da dama. Da dama, desculpe aí, gente. O que acontece? Aqui a gente finaliza, é claro, que nem eu falei pra você, a gente vai finalizar dando um giro de 360 graus. Tá ok? Agora a gente tem a segunda opção que eu falei lá no início, de como finalizar, como voltar do movimento. E esse movimento é muito legal tanto para solteiro como também para quem é casado, porque é um movimento muito legal, tá? Então a gente vai passar um movimento para vocês, tá bom? Aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. E aqui vai, ó, sair e marcou. E faz o mesmo movimento. A diferença vai ser onde? Ao finalizar. Aqui, ó, parou os dois de frente um para o outro, tá? Observem que a gente Observem que a gente não... Aqui o cavalheiro, na hora da aproximação, a gente fez esse movimento aqui, ó. 1 e 2, a gente vai fazer de que maneira? Com o braço diferente. A gente vai voltar aqui novamente para a base, ó, a gente vai fazer esse movimento aqui, ó, devagar, gente, ó. Ó, 1 e 2. E vai voltar a dançar. É como se o cavaleiro fosse... A gente chama um movimento parecido com esse de pente. Ó, vai passar na cabeça do cavaleiro, ó, no pescoço e volta a dançar. A gente vai fazer esse movimento do outro lado, porque vocês olharam a posição dessa mão e a outra vocês não viram o que aconteceu, certo? Aqui, ó. Preparou, foi, ó. 1 e 2, 3 e 4. Abriu, foi, ó. 1 e 2 e novamente 1 e 2. Daqui, ó, os dois de frente e vai sair um movimento aqui, ó. 1 e 2. Vocês viram que a mão da dama veio com a mão aqui, ela ficou com a mão, ó, no pescoço. E o cavaleiro, como tá com a mão aqui, ó, vem descendo e já direcionando para a costa da dama.
certo? A gente vai fazer agora os 2 movimentos para vocês, tanto primeiro como agora esse que eu falo, para mim é um charme, tanto para o cavalheiro quanto para a dama. Ao dançar, todo mundo olha e acha muito legal, tá? Então a gente vai fazer agora na música, tá bom? Ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra apagar. Gente, a nossa aula de hoje é essa. Agora a gente vai fazer uma pequena demonstração para vocês de como vai ser o movimento da próxima aula. E a próxima aula, se vocês observarem o que a gente vai fazer aqui, nada mais é os movimentos que a gente já fez. Só que acontece, vai ser eles todos de maneira assim... Sequenciada. Para vocês verem que a gente faz um movimento, depois na outra a gente faz outro movimento. Na verdade a gente vai fazer o quê? Eles vai estão fazer interligados. Um movimento, praticamente, se você olhar, vai ser quase que um movimento só. Só que dá, como eu falei, já fiz pra você, fiz desmembrado esses movimentos e agora a gente vai meio que fazer um só, tá bom? A gente vai fazer uma sequência desses movimentos pra vocês, tá bom? É claro, a gente vai fazer na música pra gente dançar mais um pouquinho, tá bom? Dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra apagar. Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo, sem saber direito a hora e o que fazer, mas não encontro uma palavra só. E aguardem até a próxima aula, tá bom?